um tema comum às jornadas, e é saúde e bem-estar. Atendendo a que abrimos um curso de saúde, temos um curso de proteção civil, acho que faz todo sentido para vocês. Este tema foi pensado porque muitos de vocês muitas vezes não sabem que tipo de cuidados é que devem ter com os alimentos, que uma alimentação cuidada é muito importante mesmo na vossa aprendizagem. Por isso trouxemos uma pessoa certa, uma pessoa que está habituada a trabalhar com isto, é uma nutricionista que vos vai dar alguns conselhos. Eu agradeço à doutora Dulce Pérez por ter vindo, agradeço à enfermeira Clara. É assim, aproveitem a palestra ao máximo, penso que vai ser do vosso gosto. Eu não vou poder estar presente, deixo aqui tudo preparado, qualquer coisa estou ali, está bem? Doutora Dulce, passo a palavra, está bem? Muito obrigado por ter vindo. Até já. Ora, bom dia a todos, e eu venho falar-vos de uma coisa que normalmente as pessoas não gostam muito de falar, que é de comida, porque todos nós gostamos de comer, mais ou menos, e quando nos falam de comer de forma saudável, nós achamos que temos que comer um prato de couves cozidas, porque isso é que é comer de forma saudável. Ora bem, eu resolvi dar um título a esta apresentação, e achei que seria engraçado nós olharmos para a alimentação em função do estado de saúde ou de doença, podendo a alimentação ser causa desse estado de saúde ou de doença. Quando nós pensamos em comer, nós comemos por várias razões, e uma delas é porque precisamos de energia e precisamos de nutrientes para manter a nossa saúde. Mas se esta fosse a única razão que nos motiva a comer, nós só comeríamos o que está ali do meu lado esquerdo. Aquela imagem seria a imagem perfeita, porque nós comeríamos apenas aquilo que seria necessário para nos fornecer energia e os nutrientes para estarmos de forma saudável. Só que não é exatamente isso que acontece. Nós temos duas razões de fundo que nos levam a comer, que é aqui exatamente esta razão que diz prazer e o socializar. Se eu vos dissesse assim, ora pensem lá numa taça de mousse de chocolate, assim, caseirinho e bom, vocês ficavam, quem gosta de chocolate, e a maior parte gosta, pode haver um caso ou outro, mas a maior parte gosta, ficavam com um sorriso de orelha a orelha, porque era um alimento que vocês gostam, que vos é simpático. Mas se eu dissesse, agora pensem lá numa saladinha de alface, assim temperadinha só com uma gotinha de azeite, e vocês dizem, oh, que porcaria, que era o termo, e ficavam assim com um ar de elefante. Porque a razão principal, a forma como nós nos relacionamos com os alimentos tem que nos dar prazer. E nós comemos não exatamente aquilo que é saudável ou aquilo que nos ajudaria a crescer, a manter as nossas funções vitais, mas aquilo que nos dá prazer comer. E depois, comer é também, nós fazemos-lo por um motivo social. Se vocês pensarem, e vocês ainda são muito novos, mas ao longo da vida, todos os momentos importantes da vossa vida acontecem à volta da mesa. Ninguém consegue imaginar o seu dia de anos sem pensar no bolo de aniversário. Se o bolo é saudável ou não, ninguém quer saber, nem sequer é importante. Fazer anos sem ter um bolo não é fazer anos. Por isso, a parte social é muito importante. Claro que assim em grandes momentos da vida, mas para aqueles que são batizados, por exemplo, o dia do batismo, uma das coisas que os vossos pais pensaram logo foi no que é que iam dar de comer aos convidados. Porque a comida é realmente muito importante. Quando nós comemos, é assim, nós ingerimos uma série de alimentos. E aquela frase que está ali em cima vocês já leram imensas vezes. Mas quando nós comemos, e se vocês pensarem naquilo que foi o vosso jantar ontem à noite, não é porque ontem comeram um bife, comeram umas batatas fritas, um arroz, uma salada ou uma sopa, que hoje, quando se olham ao espelho, se veem projetados daquela forma. Ali aquele, pelos vistos, tinha engolido um cacho de uvas. E de manhã, quando se olhou, tinha um cacho de uvas projetado na testa. Isto não é verdade. Mas é verdade que ele está lá. E está lá de que forma? Vocês já aprenderam de certeza que os alimentos, quando são ingeridos, nós vamos mastigar, eles vão percorrer o nosso tubo digestivo e vão ser transformados. E vão ser transformados em matéria igual a nós próprios. Ou seja, vocês pensem no alimento como se fosse assim uma grande corrente, um cadeado, e aquele cadeado é constituído por elozinhos. O nosso organismo vai fazer a quebra de todos aqueles elos e cada elo é um daqueles nutrientes que está ali. Vocês já ouviram falar das gorduras, das proteínas, dos hidratos de carbono, das fibras, da água, das vitaminas e dos sais minerais. Todos estes nutrientes fazem parte, em maior ou menor percentagem, de todos os nossos alimentos. E é
o equilíbrio ou o desequilíbrio entre aquela vasta gama de nutrientes que nos faz projetar naquelas imagens de saúde ou de doença, e já vamos falar delas em pormenor, que ali estão. Ou seja, o único tempo da nossa vida em que nós comemos de forma equilibrada, sem querer, porque não temos opção, é exatamente quando estamos a ser alimentados pela mama da mãe. Se a mãe comer de forma correta, ali não temos opção, é-nos fornecido de forma equilibrada a responder à socialização, à gula, ao prazer e ao nutrir e alimentar aquilo que nós precisamos. A partir do momento que é a opção nossa escolher aquilo que vamos comer, começa a desgraça. E, em termos de doença, a primeira coisa que nós vamos falar seria da obesidade. E às tantas seria mais correto eu ter escrito ali obesidades e não obesidade. Porque nem o ter peso a mais não é pela mesma razão em toda a gente. Nem pode ser tratado da mesma forma em todas as pessoas. Claro que aquela frase que está aqui que diz sou gordo, mas não é de comer, isto é o que dizem 99,9% das pessoas que têm quilos a mais, independentemente de serem consideradas obesas ou de só terem excesso de peso. Ninguém gosta de ser gordo, de admitir que é gordo porque come. Mas eu garanto-vos que 99,9% a razão é excesso de comida. Mas, comum a todos os tipos de obesidade são aquelas duas razões que estão ali. Independentemente do tipo de obesidade que possamos ter, todas elas têm, por definição, excesso de massa gorda. Porque ninguém pode ser considerado obeso se não tem excesso de massa gorda. Se nós tivéssemos aqui uma balança e nos fôssemos pesar todos os que estamos aqui, uma percentagem do nosso peso era massa gorda, outra era massa livre de gordura. Na massa livre de gordura nós teríamos que contabilizar a massa magra, a massa óssea e a água. Do outro lado ficaria a massa gorda. E em todos os obesos há um excesso de massa gorda. Este excesso de massa gorda tem a ver com esta razão que está aqui em baixo. Tem a ver com um desequilíbrio entre aquilo que a pessoa tem capacidade para gastar e aquilo que a pessoa ingere. E vocês estão a pensar assim, ora, eu até tenho uns quilos a mais, mas eu não como tanto como isso. E eu até faço muita atividade física. Quando eu falo ali na capacidade de gastar, não tem a ver com a atividade física. É assim, nós somos como os carros. É como se tivéssemos dentro de nós um motor. E como o motor dos carros faz com que eles gastem mais ou menos, o nosso motor interior, que é o nosso metabolismo, também gasta mais ou menos. Há pessoas que são aceleradas, têm um metabolismo muito rápido. São aquelas que até comem este mundo e metade do outro comem muito e são magras. Claro que toda a gente gostava de ser assim. O problema são aqueles que têm o motor muito poupadinho. Eles até não comem muito, mas o motor gasta menos. Por isso, como o organismo não sabe fazer poupanças no banco, poupa em pneus. Qualquer coisinha que vá a mais, vai crescer para os lados. É o que acontece. Claro que essas pessoas poupadinhas ficam muito tristes quando olham para o vizinho do lado e o vizinho come 4 pães. E é uma elegância. E aquele desgraçado, aquela desgraçada só come um e aquele um sobra-lhe. Continua a ser um excesso de ingestão para a capacidade de gastar. Gasta pouquinho, por isso gasta pouquinho tem que comer ainda menos. Claro que isto não é fácil, porque a gula está lá presente. O sentido do prazer a comer está lá na mesma. E vai ter que encolher, vai ter que reduzir. Isto não é nada fácil. Em termos de obesidade, como é que nós definimos este excesso de massa gorda? A Organização Mundial de Saúde criou aqui assim uns números e diz que estes números definem os tipos de excesso de peso que nós temos. E diz-nos que numa relação peso-estatura, e esta relação peso-estatura como é que se calcula? É o nosso peso em quilos a dividir pela nossa estatura em metros ao quadrado. E se esta relação peso-estatura é inferior a 18,5, de gordos nós não temos nada, somos magríssimos, estamos no limite inferior da magreza. Se esta razão peso-estatura cabe aqui assim, neste meio, entre o 18,5 e o 24,9, isto é aquilo que a Organização Mundial de Saúde, por isso os entendidos, os peritos em saúde, definem como sendo o padrão da normalidade.
Claro que as mulheres, quando a relação peso-estatura se começa a aproximar daqui, começam a ficar muito chateadas, porque quando vestem umas calças apertadinhas começa a sobrar aqui qualquer coisa dos lados. Já não ficam nada satisfeitas. Embora, se forem à minha consulta, eu vou dizer: olha, minha senhora tem um peso normal para a estatura, porque tem. Claro que todas queriam era estar aqui deste lado, mas não é assim tão fácil como isso. E a Organização Mundial de Saúde ainda diz outra coisa, diz que nas mulheres a relação peso-estatura mais saudável é quando calha ali no meio, num índice de massa corporal igual a 21. E diz que para os homens essa relação peso-estatura mais saudável é quando calha ali num índice de massa corporal igual a 22,5. E depois vem o excesso. E o excesso de relação peso-estatura traduz-se quando a divisão começa a passar ali do 24,9 para cima. Até ao 29,9, nós não dizemos que a pessoa é obesa, porque é assim uma palavra feia. Dizemos que tem uns quilinhos a mais, tem excesso de peso, mas tem excesso de massa gorda. E depois, acima do 29,9, nós não temos como suavizar a coisa. É a obesa mesmo. E acreditem que aquele número cresce muito. Eu tenho utentes, o que seria impensável aqui há 20 anos atrás, mas hoje eu tenho utentes nos cuidados de saúde primários, ou seja, no centro de saúde, porque esses utentes aqui há uns anos só iam parar às consultas hospitalares, e muito poucos, mas hoje há muitos, que chegam aos 60, que aquela relação ali dá 60 e 60i. Claro que também vos posso dizer que, como estamos em tempo de crise, nos 3 centros de saúde que eu faço não tenho uma balança para os pesar. Porque as minhas balanças, as que tenho, a enfermeira Clara é testemunha, mas é verdade para Mondinho, é verdade para FAF e é verdade para Cabeceiras de Basto, a balança que eu tenho só dá 150 quilos. E eu só sei que eles se portam bem quando a balança os pesa. Mas é a realidade. Mas isto só é válido para o adulto. Para a vossa idade, eu já vos vou dizer como é que isto se faz. Faz-se a divisão exatamente como estava feito ali, só que depois aquele número não pode ser lido diretamente até aos 19 anos. Até aos 19 anos eu vou ter que pegar naquela conta que fiz, naquele número, e percentilá-lo. E o que é isto de percentilar? É para o colocar numas curvinhas de crescimento. Todos vocês têm lá em casa, as meninas um livrinho cor-de-rosa e os meninos um livrinho azul. E esses livrinhos têm umas curvas de crescimento. Quem não tem é porque perdeu, mas já teve. Esses livrinhos têm umas folhinhas com umas curvas de crescimento onde se vão colocar esses números. E essas curvas de crescimento o que é que dizem? Dizem que se o pontinho que se faz nessas curvas calha entre este canal de percentil entre o 85 e o 95, a pessoa tem excesso de peso. É igual ao 24,9 até ao 29,9. Quando calha acima da curva que diz 95, é o obeso. E as curvas são estas, que eu vos vou aqui mostrar, que vocês têm lá nos livros. Estas foram criadas para a população americana. E já têm, estas por acaso aqui só têm 95, mas como os americanos eram muito gordos, já existem umas, que são as que eu estou a usar no centro de saúde, que têm aqui o 97 em cima. Mas o caricato e triste desta situação, é que isto era para os americanos que eram muito gordos. Mas eu já tenho muita clientela na minha consulta que calha aqui nesta zona branca, por isso já nem o 97 lhe serve. Vão parar lá acima. E gente muito nova. Por isso significa que nós temos uma população a ficar muito, muito gordinha. Ora bem, eu peço-vos desculpa porque isto está num brasileiro macarrónico, mas eu achei piada, foi ao boneco, e isto mostra-vos algumas das consequências da obesidade. Claro que a primeira coisa que preocupa, e sobretudo as meninas, é exatamente esta coisa que está aqui, que são as estrias. E porquê é que aparecem as estrias nos gordinhos? É que a pele, a nossa pele, é uma estrutura elástica e tem capacidade de esticar, mas é uma capacidade limitada. Se o aumento de peso é muito brusco e muito excessivo, a pele estica e rebenta. Não consegue acompanhar aquele aumento de peso. Forma-se a estria. E depois da estria estar formada, minha gente, não há nada que a possa fazer desaparecer. Vocês podem ir à net, podem ir às herbanárias e farmácias e perfumarias e podem-vos vender o creme mais mirabuloso com as propriedades mais fantásticas. Desaparecer a estria só com uma cirurgia plástica que vai lá e tira aquela facia. Não há hipótese. Ela pode atenuar, pode ficar mais disfarçada, mas vai lá ficar. Por isso a solução é nunca deixar o peso aumentar até a pele formar a estria. E depois
temos outras complicações muito sérias da obesidade. Eu só vos vou falar de algumas, porque senão demoraríamos muito tempo. Mas temos aqui uma coisa que é muito séria. Provavelmente aí do fundo não conseguem ler, mas aqui está escrita uma coisa que é relacionada com o nosso sistema respiratório e que se chama apneia do sono. E o que é isto? De certeza, claro que isto não acontece na vossa idade, mas acontece daqui por uns anitos. Isto está a acontecer cada vez mais cedo, porque as pessoas ficam cada vez mais gordas. Vocês de certeza que já ouviram falar, e até conhecem, têm algum vizinho que acaba de almoçar, senta-se numa cadeira e começa a roncar. Adormece e começa a ressonar. E as pessoas dizem, coitado, está muito cansado. Não é verdade. O que aconteceu é que, como está muito gordinho, fez uma acumulação de gordura nesta zona aqui assim, que vai fazer compressão e vai fazer com que tenha muita dificuldade a respirar. Claro que se o homem ou a mulher só adormece na cadeira, quando está em casa, é grave do ponto de vista da saúde. Mas não terá, assim, consequências práticas. Mas a maior parte destas coisas acontecem, por exemplo, em motoristas. E vocês estão a ver o perigo que é alguém adormecer ao volante. E acontecem muitos acidentes com consequências muito graves, exatamente por causa deste problema relacionado com a obesidade. E depois temos aqui uma outra coisa que tem a ver com o nosso sistema endócrino, com as nossas hormonas, que é a diabetes. E a diabetes tipo 2, e isto estou-vos a dizer a tipo 2 porque existem vários tipos de diabetes, e agora não fiquem a pensar que todos os diabéticos são gordos ou comem demais, que não é verdade. Isto só é verdade na tipo 2, e mesmo assim há outras razões que vão ajudar a que ela se desenvolva. Não é só a comida, é a comida, a falta de exercício e uma tendência genética para, mas o excesso de comida tem muito a ver com isto, vão desenvolver uma diabetes. E esta diabetes está a acontecer em idades cada vez mais precoces. Aqui há uns anos atrás, quando eu estava na faculdade, esta diabetes era considerada uma doença de velho, era uma diabetes de velho, porque só acontecia nas pessoas mais idosas. Hoje, eu tenho miúdos com 10 e 11 anos na minha consulta, uma diabetes tipo 2. E um sinal de alarme, não é para vocês andarem agora aí a espreitar o pescoço uns aos outros, mas um dos sinais de aviso de que isto pode acontecer é esta zona aqui assim do pescoço e a parte de trás começar a ficar acastanhada. Assim, um castanho escuro, parece que está sujo. Que às vezes os pais em casa até têm tendência a esfregar o pescoço aos filhos porque acham que eles não lavaram como deve ser. Isto tem a ver com uma coisa, nós temos aqui um órgãozinho aqui nesta zona que se chama o pâncreas, que produz uma hormona que se chama insulina. E a insulina é a chave, é como se fosse a chave para entrar na fechadura das nossas células e fazer passar o açúcar dos alimentos para dentro das células. Quando as pessoas ficam muito gordinhas, começa a haver uma resistência interior do organismo à ação desta hormona. E as pessoas começam a acumular muito açúcar em circulação no sangue. Isso é que é a diabetes. As outras vamos avançar, senão perderíamos muito tempo aqui. Ora bem, e depois é a história de todas as pessoas que têm excesso de peso. Acham que perder peso é só cortar na comida. E como é só cortar na comida, é uma coisa que vão conseguir controlar a qualquer momento. Só que a qualquer momento nunca acontece, porque a pessoa fica deitada no sofá a comer à frente da televisão, à espera que a solução milagrosa caia do céu. Mas isto não vai acontecer nunca. Não há solução milagrosa. E perder peso passa realmente por aumentar a atividade física e por comer menos. Mas não é fácil. Se isto fosse fácil, acreditem que ninguém tinha peso a mais. E se houvesse uma solução milagrosa, e a solução milagrosa para toda a gente que tem peso a mais passava por engolir um comprimido que fizesse o trabalho que a pessoa tem que fazer, na saúde ninguém tinha 1 quilo a mais. Não havia nenhum profissional de saúde, se houvesse uma substância milagrosa para encolher, que fosse gordo ou que tivesse 1 grama que fosse a mais. E de certeza que vocês conhecem muita gente na saúde com uns bons quilinhos a mais. Por isso não há solução milagrosa. É um esforço e é um esforço de todos os dias. E não é um começar para adiar para amanhã. O obeso tem que começar o quanto antes. E manter isto no tempo. E isto é o que custa. Porque não é para 1 mês, nem para 2, nem para 3. É para o resto da vida. Vai ter que controlar porque nunca vai conseguir pôr o seu metabolismo a gastar mais. Depois temos a diabetes, que já falámos, por isso vamos avançar. Em termos de doenças ligadas com a alimentação, temos aqui uma outra coisa, aqui este palavrão grande, que se chamam as dislipidemias. E o que é que são as dislipidemias?
Ora, toda a gente tem uma banca lá em casa e a banca tem um cano. Se algum dia vocês tentaram abrir o cano da banca, se desenroscaram aquilo, repararam que o cano tinha assim umas gorduras mal cheirosas e com mau aspecto agarradas ao cano, que foram ficando de lavar a louça ao longo do tempo. As nossas artérias são como o cano da banca lá de casa. Nós comemos muita gordura, essa gordura vai ser metabolizada no nosso organismo e o excesso vai se agarrar aqui nas paredes das nossas artérias. Claro que, assim, não se vê muito bem, mas está aqui um barredor com uma vassoura dentro da artéria. É porque nós temos lá assim uma espécie de uns barredores que de vez em quando tentam fazer uma limpeza. O problema é que eles são muito pouquinhos, são atacados ali por aquela gordura toda que se está a agarrar. Eles não conseguem fazer se nós comermos muita gordura, eles coitadinhos não conseguem limpar isto tudo. E isto começa a ser complicado. Complicado porquê? Porque se vocês estão a ver a gordura a agarrar na parede da artéria, o que é que acontece ao calibre da artéria? Começa a ficar cada vez mais estreito. Por isso o sangue vai ter cada vez mais dificuldade em circular. E além disso, acontece que de vez em quando, não sei lá muito bem porquê, mas algumas daquelas placas de gordura soltam-se. E a corrente sanguínea, que funciona ali como a tâmega, vai-as arrastando. Enquanto o canal, enquanto a artéria, o calibre da artéria for maior do que a placa de gordura que está em circulação, isto vai correr muito bem. O grande problema começa quando aquela plaquinha de gordura chegar a uma artéria que o calibre é muito estreitinho. O que é que acontece? Vai tapar aquela artéria. É aquilo que vocês ouvem dizer lá fora, que teve uma trombose, teve um infarto, teve um AVC. O que aconteceu foi que, alguns no organismo, soltou-se uma placa de gordura da parede de uma artéria, que foi na corrente sanguínea e foi entupir um vaso algures. E depois tem o ser o infarto, o ser cerebral, ou ser no coração, ou ser uma trombose numa perna, ou ser central, depende do vaso onde aquela placa de gordura encalhou. Nós, dentro das dislipidemias, temos fundamentalmente dois tipos. Aquele palavrão que está ali, que é a hipercolesterolemia, que tem a ver com o colesterol, que todos vocês já ouviram falar, e a hipertrigliceridemia, que tem a ver com os triglicerídeos. São os dois tipos de dislipidemias que nós temos. Depois temos a hipertensão arterial, que tem a ver também com a nossa alimentação e, sobretudo, com o excesso de sal que nós comemos e, claro, com a nossa vida sedentária. E com o excesso de gorduras e tudo a complicar. E depois temos o outro lado da medalha. Ou seja, nós estávamos a falar daqueles que comem demais até agora e em que estes nutrientes chegam por excesso e provocam todos aqueles desequilíbrios, mas depois temos os que não querem comer. E estes são um sarilho maior do que aqueles que comem. Quando nós falamos de anorexia nervosa, nós estamos a falar de alguém que não é alguém que tem 5 ou 6 quilos a menos. Vocês pensem, por exemplo, em alguém que mede 1,70 m e pesa 29 kg. Se vocês pensarem nesta relação, vocês estão a ver um esqueleto com uma pele pendurada. E este esqueleto com uma pele pendurada tem muitas consequências associadas. Porque assim, nós temos uma camada de gordura subcutânea que serve para regular a nossa temperatura interna. Quando a pessoa perde essa camada de gordura subcutânea, deixa de conseguir regular a sua temperatura. Por isso, nós agora estamos aqui dentro até está quentinho, mas está frio para a altura do ano. Mas vocês imaginem alguém assim, imaginem o mês de julho, em Mondinho de Basto, que por norma está calor, a não ser que o São Pedro esteja virado do avesso, e imaginem alguém que está... Vocês estão aí todos só assim com uma t-shirt fininha ou com uma camisa fininha e ao vosso lado está alguém que tem uma camisola de gola alta de lá, um casaco polar em cima e está a bater o dente de frio. Porque perdeu completamente a capacidade de regular a sua temperatura. Imaginem alguém que de repente ficou coberto de pelo por todos os lados exatamente para se defender do frio. Alguém que passa a mão, se vocês agarrarem assim um bocadinho do vosso cabelo e puxarem, não acontece nada. Pode ser um cabelo ou outro, mas não... Estou a dizer que andei agora a arrancar os cabelos uns aos outros, é só assim pôr a mão. Se um anorético ou uma anorética fizer isto que eu estou a dizer, o cabelo sai todo pendurado na mão. Exatamente porque não há renovação da estrutura capilar, não se formam cabelos novos por falta de nutrientes. Além disso, nos anoréticos ou nas anoréticas que provocam o vómito, se abrirem a boca, os dentes estão cortados pela metade. Os sucos gástricos, tantas vezes que vomitaram, corroeram o esmalte dos dentes e os dentes estão pequeninos. Imaginem o dente com o tamanho normal, eles ficam ali quase juntinho à gengiva. Se puserem a mão, se eu fosse anorética e pusesse a minha mão assim,
estes dedos aqui teriam assim uma elevação, que era exatamente, era um calo do atrito com os dentes para provocar o vómito. Estariam ruborizados, que é um sinal inflamatório, e iam doer muito de provocar o vómito. Isto são alguns dos sintomas de uma anorexia. E isto é muito complicado, isto não é uma brincadeira. Às vezes as pessoas dizem, vou deixar de comer porque tenho que emagrecer, então as raparigas no verão é para o nosso de cada dia. Isto é muito, muito grave. E se é difícil tratar alguém com uns quilos a mais, mas garanto-vos que ainda existe sucesso, e o sucesso é acima dos 50% nos gordinhos, aqui é abaixo dos 10%. E a maior parte desta gente, e são raparigas, vão morrer. Vão morrer por falta de comida. E não é só... E em termos familiares, para os pais, é muito complicado lidar com uma situação. Porque vocês imaginem-se, sentados à mesa para almoçar ou para jantar, e alguém que vai para a mesa e leva assim uma régua para medir uma folha de alface. Porque vocês estão-se a rir, isto parece ridículo, mas isto é real. E se a folha de alface tem mais 2 centímetros do que aquilo que a sua cabeça definiu como o tamanho da folha de alface para não engordar, não coma. E normalmente vocês têm uma travessa de arroz na mesa, pegam numa colher e servem-se. Uma anorética, e eu estou a dizer no feminino porque são mais vezes meninas, vai contar os grãos de arroz. E se a sua conta for 5, eu garanto-vos que nunca irá comer o número 6. Ou se comer o número 6, de seguida vai provocar o vómito, porque acha que vai engordar. E não pensem que estas pessoas não gostam de comer. Gostam muito de comer. Na sua maioria são pessoas que cozinham muito bem. Sabem tudo sobre alimentos, sobre calorias. Aliás, sabem mais sobre calorias dos alimentos do que eu. Porque um nutricionista ou uma nutricionista aprende a trabalhar com os alimentos por grupos de alimentos, e já vamos falar deles por grupos. Esta gente vai aos vários hipermercados e decora a composição nutricional de tudo o que lá está. Se chegarem à minha consulta e eu lhe disser, vais comer 2 bolachas destas em vez daquelas, ela vai me dizer, não, só come meia, porque esta tem mais 2 gramas de açúcar, tem mais 1 grama de gordura, tem mais 2 gramas de não sei do que é. São pessoas muito inteligentes. Não sabem lidar com a sua inteligência. E isto porquê? Porque isto não é uma doença que tenha só a ver com a comida. Fundamentalmente isto tem a ver com a cabeça. É uma doença para ser tratada fundamentalmente por um psiquiatra e por um psicólogo. E só depois é que chega ao nutricionista quando a coisa está mais equilibrada. Só que como as pessoas acham que ir ao psiquiatra é mau, é conotado como sendo maluco, que é isso que as pessoas dizem, e não é verdade, as pessoas vão primeiro ao nutricionista, mas o nutricionista sozinho não consegue fazer nada num caso destes. Esta é uma imagem que parece chocar-vos, mas é real. O que está ali escrito era o testemunho de uma das minhas anoréticas, a forma como ela se relacionava com a comida e o motivo por que ela comia. Ou seja, a pessoa deixa de comer, não é porque não queira comer, é porque não está bem consigo própria, porque não aceita qualquer coisa em si, não tem nada a ver com a comida que está no prato. Por isso é que eu estava a dizer que isto é psiquiátrico. Isto é uma imagem real, e é uma imagem real de alguém que morreu, que não conseguiu sobreviver, porque foi abaixo do limite. Estava cadavérica, vocês estão a ver a imagem do esqueleto que eu vos falava com uma pele pendurada, e continuava a sentir-se que nem uma baleia. Quando se descrevia, era que nem uma baleia. E queria ficar mais magra, porque na sua cabeça ela só seria feliz quando estivesse mais magra. E depois temos o oposto. Temos as pessoas que comem, não são obesas. Elas têm, na sua maioria, um peso normal, e já vamos ver porque é que têm um peso normal. Bulimia nervosa significa aquilo que está lá, fome de um boi. E o que é que acontece a esta gente? É o contrário. As anoréticas só se sentiam felizes quando tivessem assim um ideal de magreza extremo. As bulímicas só estão bem a comer, porque a comida é a única fonte de segurança que conhecem. E para estarem bem, elas comem quando estão contentes, comem quando estão tristes, comem quando estão ansiosos, porque a comida é a única resposta que têm.
E este comer, vocês não fiquem a pensar que é comer um prato de comida. Vocês imaginem alguém que entra em casa, que abre a porta da despensa e come, de uma atacada só, tudo aquilo que possa ser comido cru. Porque este episódio de fome não dá tempo de cozinhar nada. Tem que ser o que se possa comer cru. Depois da despensa, por isso pensem em tostas, bolachas, pão, cereais, tudo o que se possa comer cru que esteja na despensa. De seguida, abre-se a porta do frigorífico e vai tudo o que se possa comer cru também. E se isso não chegar para acalmar esta fome, pode ir, e isto é um caso real, e era de um homem que me disse numa consulta que depois de comer tudo o que tinha na despensa e no frigorífico, não tinha mais nada que pudesse atacar de momento, comeu um saco de biscoitos do cão. Por isso estão a ver que isto é uma necessidade